É tempo do habitual comentário das segundas-feiras de Pedro Santana Lopes. Boa noite. Boa noite. Temos vários assuntos para tratar. Vamos começar por esta questão das reformas. Aumenta a idade de 65 para 66 anos, parece ser inevitável para a sua própria sustentabilidade. E o Governo, ainda por cima, prevê uma poupança de 200 milhões, sensivelmente. É um tema que gera muita polémica, como sabemos. A discussão já se arrasta há anos. Há alturas da vida das sociedades em que se diz que é melhor antecipar a idade da reforma para dar emprego aos mais novos, outras que se diz que é melhor reformar-se mais tarde, que é por causa da sustentabilidade do sistema. Há sempre estas questões em dúvida. A razão principal aqui é a questão da sustentabilidade, mas o aumento da esperança média de vida, em minha opinião, torna razoável este aumento da idade da reforma. Eu dou-lhe a experiência da instituição que dirijo, a Santa Casa da Misericórdia. Eu tenho muitas pessoas, não estou a dizer que são todas, mas várias pessoas chegam à idade da reforma aos 65 anos e gostavam de continuar a trabalhar, não querem ir para casa, gostavam de continuar ativos. E, portanto, A questão não é só essa, porque a questão é que o tempo de descontos, não é? Ou seja, há uma expectativa que as pessoas com certeza têm, que é um contrato que tem com o Estado, não é? Com certeza que sim, mas sabemos como, infelizmente, esses contratos hoje em dia estão na generalidade a ser postos em causa. Ou seja, o Estado está a questionar esses compromissos que assumiu. Sabemos que as pessoas descontaram o número de anos suficiente para ir para a reforma. E o Estado agora, à última hora, diz que não. Aí é o ponto em que eu discordo. Eu acho que devia ser dado mais tempo às pessoas para, não isto daqueles que chegam aos 65 este ano, não, esses não têm problema, mas aqueles que chegam para o ano já vão até aos 66. Eu acho que era razoável, pelo menos as pessoas até aos 59 anos, que não tenham ainda 60 anos, acho que isso era o razoável. Outra coisa é nós estarmos num estado de facto de emergência, num estado de necessidade e, portanto, precisarmos de poupar. E essa poupança exigir estes sacrifícios e exigir esforços adicionais. Eu compreendo, há muitas pessoas que anseiam por chegar à reforma, mas há muitas também que temem chegar à idade da reforma, apesar de terem os descontos todos feitos. Eu ouço-as, não querem ir para a reforma, hoje em dia a questão das famílias é complicado, preferem continuar na ativa porque há muitas pessoas que têm os filhos em casa outra vez. E, portanto, há aqui muitos fatores em jogo. Eu não vejo as centrais sindicais a serem, principalmente a CGTP, o GT não tanto, a ser mais crítica desta proposta. Eu tenho dúvidas que as pessoas tenham esta rejeição, o cidadão em geral, tão grande em relação a ela. Depende dos casos, como digo, mas eu acho que é razoável. A tendência é para isto, a tendência é até, como já sabemos, para aumentar mais, para passar para 67 anos. Agora, pode dizer, pois, as pessoas descontaram e tinham o contrato que assinaram, é que ao fim de 35 ou 38 ou 40 anos iam para a reforma. Pois é, mas também os pensionistas já lá estão, vão perder 10%. Isto é uma repartição de sacrifício generalizada. É como as 40 horas, havia pessoas que trabalhavam 35, agora passaram a trabalhar 40. É tudo duro, mas infelizmente é fruto do ponto a que nós chegamos. Eu devo dizer que eu, em 2005, discuti muito isto na campanha com o engenheiro José Sócrates, já na altura. E ele era contra, e eu já na altura defendi que se aumentasse a idade da reforma, devia ser a dar mais tempo. Até disse, a partir das pessoas que têm os 45 anos devem saber, quando chegarem aos 65, se reforma aos 67 ou 68. Pronto, portanto, eu, pessoalmente, tenho esta posição há muito tempo, acho que é inevitável que aumente a idade da reforma. O Estado não o pode fazer do modo que seria mais razoável porque precisa de poupar e por isso diz, não, para o ano, os que fizerem 65 para o ano já vão até aos 66. O ministro Mota Soares diz com a consideração do fator sustentabilidade, porque é só mais 6 meses que as pessoas trabalham. A oposição contesta, eu acho que deve ser para aí 9 meses, entre os 6 e os 12. Estas mudanças, não só esta da reforma, também das pensões, faz crer as pessoas de que os contratos que faz com o Estado não são válidos, afinal, ou seja, não se pode confiar no Estado, porque o Estado, a meio do jogo, ou no final do jogo, ou a meio, resolve mudar as regras e de uma forma, neste caso, retroativa, não é? São pessoas que estão no final da sua carreira contributiva. O problema é que num país cada vez mais envelhecido,
cada vez mais as contas que o Estado faz é do lado das prestações que tem que pagar à maior parte das pessoas que são pessoas com mais idade. E, portanto, o problema é que são estas pessoas que estão, os pensionistas, os que estão a chegar à aposentação, que veem os seus contratos serem cada vez mais postos em causa. Se eu não ouvo falar, por exemplo, também já não existem, se retirar a bonificação de crédito à habitação à juventude, quase não há crédito à habitação, não há crédito bonificado para a juventude e, portanto, aí o Estado não vem pôr em causa e mesmo que existisse, não seria a grande preocupação. Onde o Estado vai buscar mais receita é nesta poupança que, de facto, configura violação de contrato ou pôr em causa contratos. Há uma cláusula em direito que chama-se o rebus sic stantibus. O que é que isto quer dizer? As alterações de circunstâncias justificam a alteração ou derrogação das normas que estejam em vigor. Pode ser apreciado pelos tribunais. Eu continuo a dizer, se os cidadãos forem para tribunal, pode haver tribunais que lhes deem razão quanto à violação dos contratos que estão estabelecidos com o Estado. Isso não está posto fora de questão. Porque, de facto, o Estado aqui está a dizer eu tenho que mudar um contrato que assinei consigo. E o resto é conversa e, portanto, pode haver pessoas que considerem que há aqui, de facto, violação do princípio da boa-fé, violação do princípio da responsabilidade contratual, dos deveres obrigacionais. Há uma série de questões que podem ser invocadas judicialmente. Agora, isto, de facto, para os mais idosos tem sido muito difícil. Eu posso dizer, eu tenho pessoas que chegam, vão falar comigo, principalmente no dia em que recebo trabalhadores de Santa Casa, vão dizer, doutor, mas eu não gostava de ir já para fora, eu não quero ir para um lar, eu estou ativo, eu sinto-me com força, eu quero continuar a trabalhar. Senhoras e homens, e portanto, estou-lhe a dizer, e não Sim, são... mas um reformado pode continuar a trabalhar, mesmo depois de passar a estar a receber do Estado, desde que não tenha cargos públicos. Pode, mas sabe o que é que eu vejo? Não sei o que é que você pensa sobre isso. Eu posso mudar de opinião, tenho 57 anos, mas Deus me dê vida e saúde. Epá, eu gostava de trabalhar até tão tarde quanto seja possível. Está a ver? Sim, mas a questão não é essa. A questão é que nós... Ter direito à reforma, à aposentação. Fazemos o contrato do Estado, é que ou seja, eu deposito todos os meses nas mãos do Estado um valor de X, não é? E o Estado, passado os 35 anos que me prometeu que me começaria a devolver esse dinheiro mensalmente, diz que afinal não. Ou altera o valor que me devia pagar. Ou altera a idade que eu posso pedir esse... Isso é uma conversa que nos levava longe. Essa da relação direta entre o desconto e a pensão. Como sabe, há muitos sistemas que não são de capitalização, outros que são, e portanto há pessoas que têm reformas sem nunca terem descontado. Então, nós estamos aqui a falar do caso das pessoas que descontaram e depois o Estado lhes tira. Por exemplo, a minha geração começou a descontar desde logo, não é? Pronto, aí de facto há uma subtração de um direito. Eu comecei a descontar com 19 anos ou 20 anos, quando era monitor na faculdade, era descontar para o Estado. Aí de facto há subtração de dinheiro que as pessoas achavam que iam ter direito. Isso não há dúvida nenhuma. E como digo, a questão pode ser levantada judicialmente. Mas nós temos que convencer disto, quer dizer, o Estado vai pôr cada vez mais em causa os contratos que estavam estabelecidos, os direitos que eram reconhecidos. Isso cada vez mais vai ser posto em causa, é o meu convencimento. Acha que no futuro, para fechar esta página, acha que no futuro o Estado pode abrir à iniciativa privada alternativa às reformas do Estado? O que? Esquemas de poupança privada? Seguro, sim. Acho que o Estado vai ser obrigado a fazê-lo. Eu acredito firmemente, piamente, uma vez dei este conselho numa intervenção pública que fiz esta questão, mas acha que toda a gente tem dinheiro para descontar para esquemas privados de segurança social? Não, com certeza que não. Acumulando com os descontos públicos, acha que o Estado, aqui a prazo de 10 anos, o Estado vai ser obrigado a legislar para dizer que as pessoas são livres de optar. Isso já acontece em alguns países. E um dia o Estado mesmo dizer, daqui a 50 anos eu desresponsabilizo-me das reformas, porque há 100 anos elas não existiam. E daqui a 50 anos eu estou convencido que o Estado nos vai assegurar e que as pessoas vão ter que construir os seus esquemas privados de ou aposentação. Ou também é outra hipótese. Ou afogar, poupar, exatamente, seja no banco, seja no colchão. Exatamente. Esta semana também foi notícia, esta semana que passou foi notícia com alguma intensidade mediática a questão dos estaleiros de Viana do Castelo. A solução apresentada pelo Governo tem algumas nuances discutíveis, digamos assim. O que é que lhe parece?
Olha, acho que o Governo, a certa altura, criou expectativas altas demais. Foi o tempo da entrada e o Governo Sócrates era mau e muito mau e aquilo estava muito mau e nós vamos resolver isto. E há encomendas e há interessados na privatização e há os russos e há brasileiros e já não é preciso despedir ninguém ou muito pouca gente e as expectativas subiram. E depois chegou-se à conclusão, com o aprofundamento da questão jurídica e das questões financeiras que estavam inerentes, que isso não era bem assim. E, nomeadamente, a questão dos 180 milhões da União Europeia. E, portanto, que se o Estado fizesse esta concessão ficando com os mesmos trabalhadores ou subconcessão, é obrigado a devolver esse dinheiro. Agora veio a carta deste comissário extraordinário, Joaquim Almunia, que está uma data de anos na Comissão Europeia, enfim, dizer que o processo não está encerrado. Enfim, eu não estou a dizer o enfim por causa disto, é por causa de anos anteriores. Dizer hoje um deputado do PCP disse que tinha essa carta em que Joaquim Almunia dizia que o processo ainda estava à avaliação. Facto é que se continuarem os trabalhadores com vínculo aos taleiros de Viana do Castelo, então, nesse caso, e o Estado fizer a subconcessão, o dinheiro tem que ser devolvido. É o que está estabelecido em princípio. E, portanto, é que se foi para esta via de os trabalhadores saírem, os 600 e tal, e depois poderem regressar 400, mas têm que ser outra vez contratados. Aliás, porque se mantiverem na empresa, eles não têm direito, muitos deles, aos programas de estímulo que o próprio Estado tem para pessoas que estiveram inscritas no centro de emprego. Imagine, se o senhor comprar uma empresa que está até num processo de insolvência e mantiver os trabalhadores, não os despedir, não tem direito aos estímulos do Estado, que lhe paga 80% ou 90% do salário, se estiver dentro da idade e até 45 anos, inscrito no centro de emprego, etc. Se os despedir e, portanto, os voltar a contratar, pode ter direito a essas ajudas. E, portanto, há aqui algumas situações perversas no meio disto tudo. A questão certa é que se os trabalhadores mantiverem o vínculo, pelo menos pelo que foi dito até agora, à exceção desta carta do Almunia, o dinheiro tem que ser devolvido. E, por isso, há daqui duas questões. Uma, o processo ter sido conduzido pelo Ministério da Defesa, eu acho que o Ministro da Defesa aqui se expôs sem necessidade. Isto é, de facto, o processo para ser conduzido por Finanças e Ministério da Economia e a Defesa pôr-se aqui à margem. Outra é a questão das expectativas demasiado altas que se levantaram e, neste momento, eu compreendo perfeitamente a frustração dos trabalhadores, a quem se disse, eu vi os trabalhadores a festejarem, a cumprimentarem o Ministro Aguiar Branco aqui há uns 2 meses ou 3 meses, a saudarem, e agora levam com este martelo em cima da cabeça do anúncio de despedimento. A verdade é que não tenho nenhuma certeza de quem é que regressa, e mesmo dos 400... Sim, a certeza é quem serão os 400... São 400 em 3 anos, atenção, que também não pode ser imediato. Exatamente. Mas, de qualquer modo, são 400, enfim, 2/3, 400, em 620 trabalhadores. Alguns deles também estão em situação de pré-reforma, não é? Estão muito perto da reforma. Essas contas, enfim, ainda estão por fazer. E as negociações estão por fazer, os acordos de aposentação antecipada. Mas faz sentido o Governo gastar 30 milhões de euros em indemnizações para ganhar 400 mil por ano? Sim, os 400 mil por ano é a renda que a Marta Ferro supostamente paga. Na prática, o Governo paga 30 milhões para não ter que devolver 180. E para se livrar, de facto, não é para se livrar de um problema, mas para não ter que entrar nesse problema com a União Europeia. E, portanto, paga essas indenizações para os trabalhadores saírem da empresa. Porque a questão é esta, já aconteceu, é a mesma história do Banco BIC, do BPN e do BIC. Quem é que deve pagar as indenizações? É quem vem comprar uma coisa que quase ninguém quer, ou é o Estado que deve ficar com isso e entrega ao privado livre desses ónus ou responsabilidades? Eu estou bem, uma coisa é certa, se a Marta Ferro, que a empresa ganhou, tivesse pagar os 30 milhões de indenizações aos trabalhadores, não entrava, não ficava com isso de certeza absoluta. Também, quando foi do BPN, no BIC, que é o Banco de Angola, que é presidente Eustémio Amaral, tivesse que pagar as indenizações aos trabalhadores, pelas responsabilidades do BPN, não ficava com o banco de certeza absoluta. Portanto, são aqui opções complicadas para assegurar um futuro de uma unidade económica que é importante para a região, não é só para os trabalhadores que lá trabalham, é importante para toda a região, para a própria identidade nacional, está ligada à construção naval, está ligada ao mar, e, portanto, já temos aqui estaleiros parados em baixo, Lisnave, estaleiros em frente a Lisboa, agora também os de Viana do Castelo irem abaixo,
Quer dizer, acho que é mau. Agora, nitidamente, houve aqui várias precipitações ao longo deste processo e a palavra de ordem agora deve ser evitar mais passos em falso, negociar as formas antecipadas, fazer bem as contas, as consequências jurídicas, não criar ilusões aos trabalhadores, falar a verdade, ver quanto é que é possível de trabalhadores meter outra vez dentro da empresa, mas sempre na base da verdade e sem criar expectativas que o Estado ainda não tem certeza que possa cumprir. Isso é o pior que há. A verdade acima de tudo, mesmo que seja dura. Agora, o processo nitidamente não foi bem conduzido, apesar da boa vontade. Não ponho em causa que o ministro Aguiar Branco tenha feito isto com toda a boa vontade. E a certa altura via-se que ele estava eufórico, arranjou uma solução. Bem, mas eufórico também estava o primeiro-ministro Sócrates quando arranjou as encomendas da Venezuela e depois não deram, ou do barco dos Açores, que depois os Açores desistiram. É que os trabalhadores que estão da Jana do Castelo estão há anos e anos, desculpa o termo, a enfiar barretes. Expectativas a serem frustradas e, portanto, têm direito, e eu acho que tenho ouvido as intervenções deles, têm sido muito civilizados, aquilo que eu tenho ouvido, vê-se que estão magoados, estão feridos, estão quase desesperados, mas acho que eles têm mantido uma atitude cívica extraordinária e que fazem muito bem em lutar pelos seus direitos, porque, de facto, eles têm sido ludibriados na maior parte das vezes. Vamos seguir em frente nesta nossa conversa. Houve um dado que foi divulgado hoje, sendo que já estamos a, enfim, mais ou menos 6 meses da saída prevista da Troika, vamos ver se confirma. Mas saindo do programa de assistência, Portugal sairá com menos população e é o único. Como é que lê estes dados estatísticos? É o único dos países intervencionados, com intervenção externa. Porque é curioso, a Grécia aumentou 0,4% agora, mais ou menos, de população desde a intervenção, e a Irlanda 5%. A Espanha também 0,6%, mas já está a diminuir desde 2013. Não sei, quer dizer, Portugal já estava com esse problema, já estava com uma taxa de natalidade baixa, 8,5 cada 1000 habitantes. E só tão próximo... Sabe quem é que tem mais baixo Portugal? A Alemanha. É um caso curioso. Tem uma taxa de natalidade mais baixa que Portugal. Ou seja, um país, quando nós falamos na questão da crise, para justificar a baixa natalidade, a Alemanha, onde, pronto, a situação económica é completamente diferente, no entanto... A crise até os favorece, quase. A crise até os favorece, quer dizer, eu acho que eles têm, desculpe a expressão, tanto dinheiro para gastar, distraem-se tanto que, enfim, nem a taxa de natalidade aumenta. Mas dá que pensar principalmente no plano das políticas públicas e dos níveis das perspectivas de educação, de formação, e acho que o Estado aqui tem andado muito distraído em matéria de natalidade. Olha, o Correio da Manhã faz uma grande campanha, o Jornal de Apoio, e pelo país desertificado às terras onde nascem mais bebés, é um exemplo. Portugal, o Estado, acho que tem que investir muito mais no contrariar desta tendência. Mas a política ao nível de creche, ao nível de jardins de infância, aqui há grandes questões em muitas terras do país, e nomeadamente estabelecimentos públicos, porque os privados, muitas vezes as famílias não têm maneira de os assegurar, não podem ter filhos, não têm onde pagar, não têm como pagar creche nem jardins de infância. Portanto, eu acho que há aqui, sem dúvida, um peso muito grande das limitações financeiras, e há uma cultura também que se instala. Há um resultado das crises familiares, de divórcios, dos aumentos dos números de divórcios. Acha que também há uma certa pressão sobre a população fértil, digamos assim, na questão na sua gestão de carreira hoje em dia? Ou seja, a competitividade, a exigência de competitividade faz com que as famílias, as mulheres jovens, hesitem nessa decisão. Porque veja, a evolução dos dois países ibéricos, é curioso que eu acho que a Espanha vai entrar no mesmo caminho que Portugal agora. As sociedades, se for conhecer alguns países escandinavos, vê que lá esta emancipação da mulher, este papel já quase às vezes dominante da mulher ou igual em muitas empresas, nas universidades, são as melhores alunas. Portugal está numa fase da sua vida em que as mulheres estão, de facto, as mulheres jovens, nomeadamente, num processo de grande afirmação e, portanto, quase de declaração de independência quase absoluta em relação à necessidade ou de viverem com outra pessoa, de constituírem família e, portanto, hoje em dia, por razões várias, as pessoas casam muito mais tarde.
Eu fui pai aos 24 anos, irmãos meus também mais ou menos a mesma idade. Hoje, o meu filho mais velho foi pai aos 30 anos, quer dizer, e hoje em dia isto é generalizado. As pessoas são pais ou mães mais tarde, fazem menos questão em ser pais ou mães, em ter famílias estáveis que favorecem o número de filhos. Portanto, hoje em dia as famílias numerosas quase não existem. Por outro lado, também a política de habitação não ajuda. Hoje em dia os T5, ou T4, ou T6 são proibitivos. Eu lembro-me se havia uma política social nesse sentido. Os meus pais foram morar para os Olivais, para um andar de uma caixa da Previdência, e tiveram 6 filhos e pagavam 1.500 de renda, até eu ter 20 e tal anos, até os anos 80. Está a ver? Portanto, isso hoje em dia é absolutamente impossível. 1.500, portanto, está a ver quanto é que é? 6 euros, 7 euros. Portanto, mesmo atualizando, hoje em dia está tudo organizado para se ter poucos filhos. É uma questão também de cultura, das mensagens que se difundem. Acho que é preciso haver aqui da parte... Confiança no futuro também, não? Também, mas todos os agentes sociais dizer, é bom a família, é bom ter filhos, é bom deixarmos a nossa descendência na terra, é bom, pronto, são uma série de maneiras de ver o mundo que eu acho que vai voltar. Nas sociedades escandinavas aconteceu muito e tem acontecido muito. Por exemplo, imagino... Mas já há incentivos. Por exemplo, na Dinamarca, a licença de parto são quase 3 anos, não é? Isso Sim. É algo que o nosso Estado português não poderia suportar, não é? As licenças de parto, eu não quero ser polémica em excesso, é uma coisa mais complicada, podemos discutir um dia, porque para o Estado é bom, mas lá está as prestações sociais, mas são uma ajuda. Mas lá está, é uma mentalidade. As empresas privadas, por exemplo, não podem aguentar as licenças de parto ou de parentalidade. As pequenas empresas. Das duas, ou uma pessoa é supérflua e não é preciso o seu posto de trabalho. Pode dizer, é o Estado que paga. Está bem, mas tem de se pagar outra pessoa para ir substituir durante 4 meses ou 5 meses. Então é porque a pessoa não era precisa. E, portanto, há aqui toda uma conjugação de ponderações a fazer sobre o que tem sido o Estado, o papel das pessoas, o que reclamamos é direitos. Estes 4 meses em casa, 5 meses em casa, eu tenho pessoas a colaborarem comigo e até na vida profissional privada, pronto, que estão em casa há 6 meses, 5 meses, licença de parentalidade, e depois temos de meter outra pessoa. As empresas não aguentam. E, portanto, mas é um estímulo. Agora, será mais estímulo a pessoa estar em casa, olha, agora vais para casa, não trabalhas, ou dizer, não, tens objetivos. Antes a mentalidade era ao contrário. Não há licenças de parentalidade, temos de trabalhar mais, mas vamos educar os nossos filhos, vamos ajudar. O pai e a mãe trabalham, a mãe às vezes ficava em casa, o pai fazia serão. Eu lembro que o meu pai fazia serão na Companhia das Lusíadas à noite para ganhar mais algum dinheiro para a minha mãe estar em casa quando tinha um filho. Eu sou o mais velho de 6 irmãos. Portanto, há uma maneira de ver a sociedade hoje em dia, estes direitos, que têm que ser reequacionados até para voltarmos a ser mais felizes por esse lado, porque eu acho que às vezes o esforço e a realização no esforço também gera felicidade. Não estou a falar dos trabalhadores que se levantam às 5 da manhã e chegam a casa às 10 da noite, vêm de pôr a máquina a lavar e vêm da outra banda para trabalhar para Lisboa. Não estou a falar das vidas estoicas e duras e irracionais sob o ponto de vista de dificuldades, condições de vida. Não estou a falar daquela pequena burguesia, média burguesia, que de repente saltou, eu sou de direitos, tenho aqui os meus direitos todos, o Estado faz favor que se sente à mesa e me traga aquilo que eu quero. Isso tem que acabar. Esta mentalidade, e eu vou dizer com franqueza, eu vi os meus pais serem felizes, trabalhando muito, trabalhando dia, trabalhando à noite, a minha mãe era ajudante de enfermagem, depois enfermeira, nós íamos trabalhar para ajudar os nossos pais também, pronto. Dizer-se assim, eram explorados pelos capitalistas, ou seja o que for, não, olha, foram progredindo na vida, crescendo, com o próprio macarrinho, a segunda mão, tudo isso. Isso é contrário à ideia de felicidade. Eu acho que não, com toda a franqueza. A luta por melhorar, não ter tudo garantido à partida, não ter estar sempre a reclamar com os outros. É por isso que eu também às vezes digo, eu gostava de ouvir os dirigentes sindicais às vezes, e até os patronais dizerem, nós estamos dispostos a dar isto ao Estado, a dar isto à comunidade. Então, está a ver? Só dizer venha a mim, venha a nós, enfim. Então, olha, mas ao mesmo tempo é uma época fascinante, estamos aqui a mudar de tempo, de ciclo, de idade, e nós somos agentes e protagonistas disto tudo.
e estamos a assistir a estas mudanças. Tanta coisa, Santa Maria. Coisa, realmente. Vamos caminhando para o final da nossa conversa, temos 8 minutos, sensivelmente, 7, digamos. Portanto, muito rapidamente, antes de irmos para a frase que escolheu da semana e a imagem também, ainda a prova de avaliação de expressões. Há um recuo de Nuno Crato. Muito rapidamente, Nuno Crato parece um ministro que arranja lenha para se queimar de vez em quando, não é? E este é um dos casos estranhos. Quer dizer, o ministro acabou de fazer um decreto, uma prova de avaliação e recuou pouco depois. Sim, não se percebe muito bem, mas só fica um bocado desorientado. Quer dizer, eu acho que ele tinha feito melhor em fazer isto logo ao princípio, não é? Agora, a intransigência toda que mostrou e de repente nós somos surpreendidos com esta notícia, é uma coisa que parece ter alguma razoabilidade. Dispensa-os têm mais de 5 anos, julgo eu, mas só para aí metade dos 40 mil que tinham que fazer a prova, é completamente contrastante com a intransigência dos dias anteriores. Portanto, a pessoa fica um pouco atónita, mas enfim, a greve dos sindicatos hoje está desconvocada. A CGTP ainda não respondeu. A CGTP não respondeu, mas eu acho que é bom agora. Quer dizer, é como diz, o ministro parece às vezes gostar de deitar achas para a fogueira. Quer dizer, eu acho esta solução razoável. E se ela tivesse posto na mesa logo de princípio, se calhar, acho eu, tínhamos evitado este sair. A metodologia não foi boa. Com o resultado eu fico contente. Os têm mais de 5 anos. Também parece um bocadinho, a haver prova parece um bocadinho menos. 5 anos, porque é 5. Mas pronto, ele passou de um extremo ao outro, é o que me parece. E por isso parece-me difícil de explicar, como diz. Vamos então agora à frase da semana. É uma frase que escolheu de Durão Barroso. É esta a frase. Em 2010, quando os chefes de Estado e do Governo adotaram a estratégia Europa 2020, assumimos o compromisso de tirar 20 milhões de pessoas da pobreza. Vamos ser honestos, hoje a situação é pior. Eu escolhi esta frase, enfim, Durão Barroso esquece só de dizer que estavam lá os chefes de Estado, chefe de Governo e o Presidente da Comissão Europeia, o Presidente do Conselho Europeu. Mas eu não estou a dizer isto, eu não escolhi a frase para o criticar a ele nem pouco mais ou menos. É para ilustrar o quanto os dirigentes da União Europeia precisam de repensar as suas políticas para não caírem no ridículo em relação aos objetivos que eles próprios assumem. Hoje de manhã tive numa cerimónia com o Presidente da Câmara de Lisboa, o Diretor-Geral da Comissão Europeia, sobre a inovação social e já o próximo quadro comunitário de apoio. Objetivos ótimos, fantásticos, no empreendedorismo, tudo, mas a questão é, eu disse lá, vamos ver se assumimos objetivos realistas e se não desbaratamos fundos. Portanto, quanto dinheiro se desbarata para combater a pobreza, quando chega à conclusão, 3 anos depois, que se está pior, também com os anos que se viveu de crise, do que quando se assumiu esse objetivo. Mas em 2010, quando estes objetivos, à luz da estratégia 2020, foram assumidos, já se sabia que estávamos a viver em crise profunda. O que acho é que a Europa vive constantemente a surfar uma maionese, mas uma maionese estragada. Desfasado da realidade. Desfasado da realidade. E da própria realidade dela própria, da sua máquina e da sua capacidade de assumir, de conseguir os objetivos que enuncia e põe nos tratados e põe nos acordos. E, portanto, depois é constantemente de malogra em malogra, ficámos aquém, não conseguimos. E, portanto, as únicas alturas em que a Europa diz houve consenso no Conselho Europeu, os chefes de Estado e Governo puseram-se de acordo. Mas depois, cumprir os objetivos em relação à realidade, ter efeito prático em relação a quem precisa, é muito pouco. Eu acho que a frase de Durão Barroso é boa, escolhi-a por ser boa, mas é boa para ele, para os outros dirigentes europeus, para chegarem à conclusão de que não devem assumir objetivos demasiado altos, demasiado elevados, em vez de andarem a fazer documentos, olharem mais para a realidade. Se olharem mais para os pobres e menos para o papel, veem que os pobres estão lá e que os seus objetivos no papel são irrealistas. Vamos agora para a imagem da semana, a imagem do regresso do Futebol Clube do Porto depois do desaire em Coimbra. O Porto regressou a casa debaixo do pupo dos adeptos. São estas imagens que vemos agora. Houve ali uma situação que um polícia foi atingido por uma tocha, sem grandes consequências. No entanto, os ânimos estão exaltados para os lados do Dragão. Surpreende-o, primeiro, ver o seu Sporting em primeiro lugar. Sim, estava à espera de um especial cumprimento da sua parte. e uma situação... do seu Benfica. Os mesmos pontos, né? Os mesmos pontos. Mas surpreende-o esta crise no Futebol Clube do Porto?
Não surpreende. Eu escolhi estas imagens para dizer às pessoas, calma lá, isto é só futebol, futebol é muito importante. Mas quer dizer, que as pessoas se manifestem por causa dos seus direitos sociais, direito à alimentação, direito à habitação, agora por causa do futebol. E choca-me ver um clube que tem tantos títulos, tantos êxitos, não ter capacidade de gerir uma jornada em que está 1 ponto ou 2 dos primeiros. Foi isso que me fez impressão. Foi por isso que, bem, se fosse por aí, imagino o que é que nós não tínhamos feito já em Alvalade, se fossem os mesmos comportamentos. Também algumas frustrações no Estado da Luz, quer dizer, o que é que já não teria acontecido? O autocarro da equipa com archotes, ou o que é aquilo ali em cima. Um clube que tem dado aos seus adeptos, aos seus sócios, maiores alegrias a nível nacional, europeu, internacional, e porque, pronto, tem 3 ou 4 jogos seguidos agora que não correram bem. Existe aqui esta cena que estranho também, enfim, que as forças de segurança não tenham sido capazes de isolar mais ali o percurso do autocarro. Isto era previsível, com certeza eles já estavam no estado e sabiam que estavam lá. Acho que aqui houve alguma distração que é de evitar. Mas o principal é, ninguém pode reagir assim. Bem, nem por estar em último na tabela, quanto mais por estar a 1 ponto ou 2. Não faz sentido nenhum. E isto é um sinal de uma mini barbárie que eu não gosto de ver instalada na nossa sociedade. Futebol